Voltamos à revisão dessa aula que nós estamos trabalhando, que nós estamos falando sobre o império que deu origem à França, os francos. Os francos, que foi dividido entre o Império Merovingio e o Império Carolíngio. Depois vai ter o Império Capetíngio, cara que usava capa e tudo, mas que é um outro assunto também para nós estudarmos. Então, aí se dá a questão do império. O império dos chamados bárbaros, dos chamados povos germânicos. Na tela para vocês que nós estamos agora na aula 28.2 aí. Eu sou o professor Beto, juntamente comigo o professor Lorismar. Nós temos aí os francos. Se estabeleceram na Gália, lembra que eu mostrei para vocês onde era a Gália? E estruturaram um reino nessa alta Idade Média europeia, principalmente no período da Alta Idade Média. Porque tem a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Agora nós estamos falando da Alta Idade Média. Seus descendentes criaram a dinastia Merovingia, que foi a dinastia lá do Meroveu. Essas duas dinastias. A Merovingia, século V ao VIII, e a Carolíngia, que vai do século VIII ao século IX. Lembrando que a Merovingia não foi criada por Meroveu, nem a Carolíngia, nem por Carlos Martel. Foram por seus descendentes. Porque Meroveu era o líder, mas quem cria a dinastia vai ser Clovis, que era neto do Meroveu. Clovis, que faz aquelas conquistas, ele cria isso daí, unifica o reino, depois os seus filhos separam, aí vem o Dagoberto, unifica novamente. E aí se dá esse período. Os descendentes de Dagoberto eram reis que queriam saber mais da sordomia, deixaram o reinado na mão dos mordomos, os mordomos do pasto vão se fortalecer, aí vem o Pepino. O Pepino ele vai ser conhecido como rei franco. Pepino, que era, após a morte de Pepino, ele sucedeu o trono. Aqui, quem vai suceder vai ser Carlos Magno. Vamos colocar aqui, Magno. Porque Carlos Martel era o pai do Pepino. Era o pai do Pepino. Então, Carlos Magno ele vai conquistar diversos povos bárbaros, germânicos, e apoderou-se do seu território, ampliando o domínio dos francos. O grande império feito por Carlos Magno, esse império, olha aqui um mapa para vocês, esse império vasto, esse império grandioso aqui, ó, feito aqui por Carlos Magno, esse império enorme feito aqui. Então, nós temos Carlos Magno, ele faz esse grandioso império. Na tela para vocês. Então, ele faz esse grandioso império, ele é construído esse império, mas esse império ele não vai sobreviver ao tempo, depois da morte dele. A morte de Carlos Magno, em 840, ele morre, século IX, o seu filho Luís, o Piedoso, vai assumir o poder. Só que quando chega nos filhos do Luís o Piedoso, quando chega no filho do Luís, a principal causa da decadência é essa crise interna, de invasões do século IX e X. Aí esse império todo, ele vai ser dividido. Ele vai começar a ser dividido entre três partes. Os filhos do Luís vão dividir esse império. Nós temos uma parte do império aqui dividida, a outra parte vai para outro pedaço, aí nós temos a parte da França. Cada um vai ficar... A Alemanha, que fazia parte também, onde hoje a Alemanha fazia parte desse império, vai ser dividida, ele vai perder o poder. E com isso, nós temos aí o fim do reinado dos carolíngios e o fim da grande hegemonia lá dos francos. Essa foi a nossa aula. Vocês vão agora fazer atividade, e essa atividade que vocês vão fazer, nós vamos estar discutindo ela, e eu vou voltar com vocês fazendo a revisão e a discussão da atividade. Até daqui a pouco. Fique aí com a atividade que eu irei ficar aqui. Bacana? Meus alunos, vocês fizeram atividade, né? Olha de que nós estamos estudando.
Olha o que nós estamos estudando aqui. Nós estamos estudando esse grandioso reino, esse reino franco. Esse reino franco que começa lá com Carlos Martel, começa esse reino aqui ainda na Gália, nessa região aqui norte, que era conhecida como Gália. Os francos vão tomar conta aqui dessa região. A princípio vão estar pacíficos dentro desse conflito com os romanos, o Império Romano que tomava conta de tudo isso daqui. Aí eles vão pedir autorização dos romanos. Lembra quando o professor Lorismar, na aula passada, falava para vocês que havia uma germanização do Império Romano? Pois é porque parte desses germânicos, eles já trabalhavam nessa região fronteiriça de forma pacífica dentro do Império Romano. E eles estavam pacíficos, eles começaram a entrar pacificamente dentro do Império Romano. Só que aí, com a vinda dos hunos, eles começaram a entrar de forma brusca dentro do Império Romano. Vão dizer, não, agora nós precisamos ocupar porque os hunos estão vindo aqui na nossa cola e nós precisamos nos proteger. E essa proteção custou a queda do Império Romano do Ocidente. E com a queda do Império Romano do Ocidente em 476 depois de Cristo, nós vamos ter um novo reinado, império, vamos dizer o império, que foi o Império Franco, que vai tomar conta da Europa. Apesar que não é da mesma maneira centralizada que foi o Império Romano, mas ele toma conta de grande parte da Europa, o Império Franco. O Império Franco ele vai ser tão grande que nós temos ali, começa com fortalecimento com Meroveu e vai até Carlos Magno e seus descendentes. Vamos para a atividade aí? Vamos para a atividade. A gente já coloca a primeira atividade. A primeira atividade, ela fala aqui que foi um acordo assinado entre os filhos de Luís I, Carlos, Luís e Lotário. Não esqueça de pronunciar o L, tá? Não esqueça de pronunciar o L. Carlos, Luís e Lotário, firmando a paz e estabelecendo a divisão territorial do Império Carolíngio. O último império, nós temos o primeiro império era o Merovingio e o segundo império era o Império Carolíngio. No finalzinho, no apagar das luzes do Império Carolíngio, que foi o segundo Império Franco, nós temos aí o quê? A Batalha do Ácio, a Guerra das Duas Rosas, a Cruzada dos Reis, a Guerra da Reconquista ou o Tratado de Verdun? Hein? Carlos Magno morre, Luís I fica na sua sucessão. Essa sua sucessão de Luís I, o império, após a morte dele, o império, ele começa a ter uma briga entre seus filhos. Era uma briga tão forte, que foi preciso a igreja intervir e dizer, ei, parem de brigar. Parem de brigar, porque aqui quem vai mandar sou eu agora. A igreja, que tinha um poder grandioso na Idade Média, ela chama os caras na catraca e ela diz, opa, peraí, vamos lá. Eu vou juntar vocês aqui e eu vou fazer um tratado aqui entre vocês. E esse tratado, nós vamos dividir essa terra. Um vai ficar, Carlos, você vai ficar com um pedaço da terra, Luís, você vai ficar com outro pedaço da terra, e Lotário, não esqueça do L, hein? Lotário, você fica com outro pedaço da terra. É dividido entre, então, França, Alemanha e aqui a região próxima à Itália. É dividido o império. A igreja intervém no império. A igreja entra com seu poderio e aquilo que estava bagunçado, a igreja começa a organizar. Então é por isso que o tratado foi um tratado, e ali tem um tratado, na tela para vocês, o Tratado de Verdun, que é uma interferência da igreja para dividir as terras entre Carlos, Luís e Lotário. Acaba, então, o Império Carolíngio, fortalecido. Vamos para a segunda. A segunda,
dentre vários reinos bárbaros, lembra dos bárbaros? Visigodos, ostrogodos, alamanos, saxões, anglos, vândalos, francos. Então, entre esses vários reinos bárbaros que se firmaram na Europa, após a queda do Império Romano, um teve grande destaque, em virtude dos personagens como Clovis, Carlos Magno. O grupo germânico organizado de tal reino foi o dos saxões, godos, ostrogodos, francos ou vândalos. Pessoal, questão mamão com açúcar, questão dada para vocês, só para vocês exercitarem mesmo de que nossa aula está falando. De que nossa aula está falando. Então, existiam esses reinos chamados reinos bárbaros. Quando a gente coloca esse termo, reinos bárbaros, nós estamos colocando aí a visão dos romanos que eles tinham sobre esses povos que moravam em suas fronteiras, que eram reinos bárbaros. E esses reinos que nós temos lá em cima, nós temos os saxões, aí nós temos os godos, os ostrogodos, nós temos os vândalos. Os vândalos invadiram Roma, por isso que quebraram Roma todinha, por isso que até hoje a gente chama, quando tem essa quebra-quebra aí, de vandalismo. A gente não chama até hoje de vandalismo? Pois é, a palavra vem lá dos vândalos. Aí, dentro desses povos bárbaros aí, nós temos, francamente, meus alunos, se vocês não souberem dessa, vocês não vão ganhar entrada franca para tirar 10, ou para tirar nota máxima na prova, né? Que na nossa prova não vale 10. Mas no final, somando tudo, vocês irão tirar 10 em história, eu tenho certeza disso. Porque o professor Lorismar, a gente está trabalhando com tanto carinho essa aula para vocês, e não tem como vocês não tirarem 10 nessa aula. Tá? Nós estamos falando dos povos que formaram esse reino, esse grandioso reino. Na tela para vocês, nós estamos falando dos francos. Francos, que fez a entrada franca. Tá? Que tem essa concepção aí da entrada franca. Pessoal, por que nós falamos isso aí? Os francos têm uma coisa interessante. Os francos, eles davam poder para um senhor feudal, aquele senhor feudal cuidava ali daquela terra. Aquela terra, os impostos que eram recolhidos daquela terra, iria para aquele senhor feudal. Então, eles costumavam dizer, o vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Entenderam? Eles deram a terra para o vassalo. O vassalo deram a terra para outro vassalo. O que aquele vassalo dava de imposto para ele, para o vassalo que tinha dado a terra, não pertencia ao rei. Pertencia àquele vassalo que ele tinha dado a terra. Então, para ele tinha, quando ele vinha na terra, não, sou do vassalo fulano de tal. Então, você tem a entrada franca aí, nos francos. Entenderam aí porque é entrada franca? Tem gente que gosta aí, está lutando por entrada franca no cinema, no ônibus e tudo. Pois é, vocês estão agora brigando por isso. Entrada franca, eu preciso andar de voadeira no Vale do Guaporé e quero aí uma entrada franca aí nos bandeirinhas que atravessam ali da Bolívia para o Brasil. Difícil vocês conseguirem, mas isso daí vem dessa concepção. Vamos para a terceira? Terceira mamão com açúcar aí também para vocês. Trazendo uma questão mamão com açúcar. Fala sobre a unificação da Gália. Deu-se sob controle de quem? A unificação da Gália. Ali a Gália, que tem os povos da Gália, que estavam ali, os povos bárbaros, vão começar a se unificar. Nós estamos falando de quem que unificou a Gália? Seria o Clovis? O Clovis que vai criar a dinastia merovingia? Foi ele que unificou a Gália? Ou foi Carlos Magno que administrou a dinastia carolíngia? Ou foi Carlos Magno que criou a dinastia merovingia? Não, professor, então foi Carlos Martel, que era avô de Carlos Magno, da dinastia capetinga. Felipe o Belo, da dinastia carolíngia.
a Gália. A região da Gália, que essa região de cima, ela é unificada pelo neto do Meroveu, pelo neto dele. Não foi o Meroveu que vai fazer a unificação, que vai fazer os povos. O neto dele, o Clovis, ele vai dizer, olha, existe essa região e eu preciso unificar essa região e fazer um reino. E ele, com 29 anos, ele vai começar a reunir aquele povo e vai unificar aquela região chamada de Gália. Então ele reúne aquela região chamada de Gália, começa a construir o reino franco e ele dá o nome em homenagem ao seu avô, Meroveu. Então, essa homenagem que ele faz a Meroveu, ele vai dizer, olha, estou criando a dinastia, na tela para vocês, Merovingia. Clovis, então, da dinastia Merovingia, é quem faz essa unificação da Gália, desse controle. Se liga no Enem. A questão, ela traz o seguinte, quando Pepino, o Breve, arriscou a usurpação que tantos outros tinham executado nos reinos vizinhos, quis purificá-la pelas mais inatacáveis consagração. Primeiro, levou o Papa a declarar que o título real devia caber a quem destinasse o verdadeiro poder. Depois eleito rei pela Assembleia dos Grandes, fez-se ungir por São Bonifácio, o mais ilustre dos missionários, na presença dos bispos franceses. Então, aluno, percebam vocês aqui nessa questão. Nós estamos falando de Pepino, o Breve. Nós estamos falando aqui dessa questão, vamos voltar lá à questão de Pepino Breve. Se nós estamos falando de Pepino o Breve, significa que ele vai se tornar o primeiro rei da dinastia, porque olha aqui o texto que ele está falando. O Pepino, ele vai questionar isso daí, ele vai dizer, não é descendência não, é quem tem a legitimidade. Então, o Pepino o Breve, ele se torna o primeiro rei de qual dinastia? Da Carolíngia, da dinastia Carolíngia, letra B. Não tem erro. Pepino Breve chega lá e todo... Lembra que os merovingios vêm lá de Meroveu e a Carolíngia foi depois que os mordomos do palácio deram o golpe lá. Vão derrubar. E eles vão fazer uma articulação com a igreja e ele vai ser coroado rei. Começa a se formar agora, se unificar esse império. Esse império ele começa a tomar corpo, ele começa a tomar força neste momento. Vamos lá para a nossa última questão. A nossa última questão, a questão 5. Pergunta quem foi Carlos Martel. Quem foi Carlos Martel? Hein? Quem foi Carlos Martel? Quem é Carlos Martel? Ouviram falar essa palavra mordomo, que é aquela pessoa que serve lá, prefeito do castelo, ou mordomo do paço. Mordomo do paço. Os mordomos que, na prática, eram eles que governavam, eles tinham um poder que estava se tornando maior do que o do rei. E aí, nós temos um dos mordomos mais famosos, que foi Carlos Martel. Carlos Martel, que era pai de Pepino e avô de Carlos Magno. Então, Carlos Martel, ele se torna um mordomo famoso. Ele vai dizer, peraí, sou eu que estou governando aqui, sou eu que estou mandando, sou eu que estou lutando contra as invasões. Por que eu não tenho um poder? É por isso que quem foi ele? Olhem na tela para vocês. Foi justamente o mais famoso mordomo do paço, 714 a 41, que ganhou o prestígio de poder detendo a invasão dos muçulmanos na Europa. Os muçulmanos, aquele que foi trabalhado aí com vocês, eles começam a invadir a Europa, e aí é ele, Carlos Martel, que vai eliminar os muçulmanos. É por isso que seu filho, Pepino Breve, vai negociar com a igreja e vai dizer, eu preciso ser o rei de direito e de fato. E assim começa uma nova dinastia dos francos.
uma dinastia chamada de Carolíngia, em homenagem a Carlos Martel. E essa foi nossa aula. Daqui a pouquinho o professor Lodismar vai estar com vocês falando dessa estrutura da Idade Média. Preste atenção que depois a gente volta com vocês novamente. Um abraço.